Olá, amigos. Aqui quem está falando é o pastor Sidaco. Sou pastor da Igreja Batista em Barra do Imbuí, em Teresópolis. E mais uma vez é uma grande honra e uma alegria poder falar com vocês algumas coisas sobre a Bíblia Sagrada. E eu quero ler hoje para a nossa meditação em Efésios, capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Minha gente, meus queridos, queridas, uma das coisas mais preciosas da vida cristã é saber que aqueles que têm Cristo como Salvador, o Espírito Santo habita nele. Mas hoje eu não quero apenas falar do fato do Espírito Santo habitar na gente. Eu sei que somos habitação do Espírito, na vida daqueles que creem. Mas eu quero falar sobre enchei-vos do Espírito, conforme diz esse texto. E essa é uma importância que precisamos dar a esse acontecimento, a esse fato, a essa situação, porque esse fato, de estarmos cheios do Espírito, muda completamente a nossa vida. Esse acontecimento transforma o nosso ser e, além de salvos por Jesus, nos transformamos também em alguém cheios dele, que vive na alegria dele, que consegue exalar os dons dele e os frutos desse Espírito Santo. Mas a importância maior de termos o Espírito Santo em nós, primeiro, porque é ele que nos conduz à salvação. Não há como sermos salvos, convertidos a Cristo, conhecer a nova e maravilhosa vida em Cristo, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. É ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, o grande profeta Samuel, juiz de Israel, olhando para Saul, que estava começando o seu reinado, no capítulo 10, verso 6, ele diz assim para Saul: o Espírito Santo virá sobre a sua vida e você se tornará um outro homem. Havia já, lá no Velho Testamento, a consciência de que o Espírito Santo transforma o ser humano em outro homem. Em Atos capítulo 2, no verso 37 e 38, Pedro, no seu lindo sermão de Pentecostes, diz isso. Ele diz: arrependei-vos e sejam batizados, para que sejam apagados os vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que conduz-nos à salvação. A mensagem de Cristo é pregada, e quando alguém crê nessa mensagem, crê porque o Espírito Santo atua no coração. É ele que nos convence e que nos transforma. Mas além de termos o Espírito Santo, como eu disse, é ele que faz essa nova vida acontecer no coração humano, mas é o Espírito Santo também que nos reveste de uma coragem indescritível. Ele traz uma coragem nova. Lá em Juízes capítulo 6, verso 34, fala de um jovem chamado Gideão, que era acovardado, era tímido. Ele mesmo dizia: lá em casa só tem fracos e eu sou o mais fraco de todos. Entretanto, como disse em Juízes 6, 37, o texto diz: e o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. E sabe o que houve daí para frente, meus queridos? Gideão foi o grande general que, com apenas 300 homens, venceu um exército de 150 mil pessoas, porque o poder de Deus estava sobre ele. Uma força nova, uma coragem nova invadiu Gideão. Acredite, se você se permitir ser cheio do Espírito, além de salvo pelo poder do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, o Salvador, além disso, se você for cheio do Espírito, uma coragem nova. Lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo, no capítulo 1, verso 7, ele diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, de força. Foi isso que aconteceu com Gideão. Ele deu uma coragem, ele recebeu uma coragem nova, porque o Espírito Santo veio sobre ele. Talvez a vida esteja te amedrontando, você está com medo de alguma coisa. Quem sabe é medo de tomar uma decisão que poderia mudar radicalmente a sua vida, a sua casa. E você tem orado, mas há uma barreira, que é o medo.
Permita-se hoje ser cheio do Espírito. Abra o coração, que o Espírito Santo vai encher você. E uma vez enchendo, ele vai te revestir como revestiu Gideão, de uma coragem para guerrear as guerras da vida. Ele vai fazer isso por você, se você se permitir encher-se dele, do Espírito Santo. Mas eu queria lhe declarar mais uma coisa, é que o Espírito Santo também lhe dará vitórias que você nunca imaginou em ter. Lá no livro dos Juízes também, no capítulo 14, versos 5 e 6, falam do momento em que o grande Sansão, ainda jovem, bem jovem, enfrentou um leão na rua. Você já imaginou que é um homem dar de frente, dar de cara com um leão no seu caminho, ter que enfrentá-lo? A Bíblia diz que a Bíblia diz que Sansão venceu o leão e o matou. Por quê? Porque naquele momento a Bíblia diz, o Espírito de Deus revestiu Sansão, tomou Sansão e lhe deu vitórias que ele nunca podia imaginar. Sim, existem pequenas vitórias que nós podemos ter na vida, mas os grandes leões, os grandes obstáculos, as grandes lutas são vencidas no poder do Espírito Santo que habita em nós porque entregamos a vida a Jesus. Você tem batalhas, você tem lutas, você tem leões, você tem gigantes para enfrentar. Saiba que no poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz que você é mais do que vencedor. Portanto, ele pode proporcionar vitórias que você nem imagina, contra inimigos que aparentemente eram maiores e mais poderosos do que você. Mas quando Deus está dentro de você, a Bíblia diz, agindo Deus, quem lhe impedirá? Deus pode também, através do Espírito Santo, lhe proporcionar ministérios extraordinários. É Ele que dá o dom, é Ele que proporciona a vocação. E a Bíblia está cheia de homens. Lá em 1 Samuel 16, verso 13, fala que o profeta Samuel ungiu Davi, o menino Davi ainda. E sabe, aquela unção com óleo, e o óleo ali simbolizava a unção do Espírito Santo, transformou a vida daquele menino. Ali ele recebeu o chamado para ser rei de Israel, o maior rei de Israel. Ali Davi recebeu um ministério para ser líder de um povo, guerreiro por um povo. Davi era poeta como ninguém jamais foi, músico muito apurado, tocava harpa, criador da harpa. Todos esses dons, todos esses talentos vieram a Davi pelo poder do Espírito Santo. Quando Samuel o ungiu, Davi foi cheio do Espírito e aí a sua vida foi transformada. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a minha vida. Mas para isso Ele quer encher você do Espírito Santo. Aquele que vai capacitar você. Aquele que capacita a mim a termos vitórias, conquistas, coragens e dons. Dons, ministérios, onde você pode servir ao Senhor. Talvez você, irmão em Cristo, esteja hoje perguntando, para que eu sirvo? Qual poderia ser o meu ministério na igreja? E às vezes essa pergunta sem resposta faz com que muita gente desanime da fé, quando a gente não encontra razão para prosseguir na vida eclesiástica, na vida na igreja, no corpo de Cristo. Mas o Espírito Santo, se você abrir o coração para Ele, deixar Ele encher você, como água fluindo de dentro do seu coração, então você vai ver e Ele vai mostrar a você qual é o seu dom, o que Ele quer de você. Talvez algo que você nunca imaginou que você pudesse fazer para Deus. E Ele vai trazer a você falar, pregar, ensinar, ser professor, um músico, um líder, um ministro, um missionário, eu não sei. O que eu sei é que o Espírito Santo, uma vez enchendo uma vida, ele pode realmente transformá-la em uma grande bênção. Lembre-se do texto. Não vos embriagueis com vinho, onde só há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, onde há salvação, onde há coragem, onde há talentos, onde há vitórias vindas do próprio Senhor. Que esse Espírito Santo
encha a sua vida hoje. Faça uma oração ao final dessa palavra e aí no seu lugar onde você está ouvindo e vendo essa reflexão, ore e diga: Deus, meu coração está aberto, encha-o do teu Espírito. Uma vez salvo por Jesus Cristo, agora enche-me do teu Espírito e que Ele te abençoe hoje e sempre. Amém.